Faça um esboço do gráfico das funções abaixo, apenas com as suas raízes. Então, só as raízes, tá? Então, vamos lá. A primeira delas, x² menos 8x, é uma função de segundo grau, com a positivo, o a é 1, tá vendo? Então, a boquinha para cima. Vamos achar as raízes, né? Para achar as raízes, a gente iguala a zero. Isso aqui é uma equação agora, né? Então tá, o a é 1, o b é menos 8 e o c é 0. Eu quero dois números, que a soma dê 8, que é o b com sinal trocado, e que o produto seja 0. O produto é a vezes c, né? 1 vezes 0, 0. Os números são 0 e 8. 0 mais 8 é 8, 0 vezes 8 é 0. Se não consegue fazer assim, usa Bhaskara, né? Essa aqui até dava para botar em evidência. Na aula de equações de segundo grau eu ensino isso, né? Então, ó, x', x duas linhas, tá bom? Final tem que dividir pelo a, que é 1, que não vai mudar muita coisa, né? Porque 0 dividido por 1 é 0 e 8 dividido por 1 é 8. Aqui o esboço do nosso gráfico, aqui embaixo, que é o que a questão pede para fazer, né? Então vamos marcar o eixo x aqui, né? Certo? Vamos colocar o eixo y também. Não haveria necessidade do eixo y, tá? Nesse esboço. Mas vamos marcar, não custa nada, né? Bem bonitinho para você. As raízes são 0, tá aqui, ó. E 8, vamos colocar mais ou menos por aqui, ok? Boquinha da parábola para onde? Boquinha da parábola para cima. Por que, professor? Porque o a é positivo. Então, o gráfico vai fazer algo desse tipo aqui, ó. Tá aqui o gráfico para você. O esboço dele, pelo menos, né? Que é o que a questão está pedindo. Perceba que depois do 8 aqui, ó, para cima, antes do 0 para cima e entre o 0 e o 8 para baixo. É desse jeito que fica, ok? Tá, alternativa B. Bom, a alternativa B, eu igualei a 0 para achar as raízes, né? Só que aí o a ficou negativo, tá vendo? Então, quando isso acontece numa equação de segundo grau, isso aqui é uma equação, né? Porque eu igualei a 0, então virou equação. Quando isso acontece, eu multiplico por menos 1, porque é mais fácil de resolver com o a positivo, tá? E não muda as raízes fazer isso. Então fica x² menos 12x mais 20 igual a 0, né? Ó, o a é 1, o b é menos 12 e o c é 20. Então a soma tem que ser 12 e o produto tem que ser a vezes c. Uma vezes 20 é 20. Então o produto tem que ser 20. Os números são 2 e 10, né? Porque 2 mais 10 é 12 e 2 vezes 10 é 20. Então x' é 2, o x duas linhas pode ser o 10, né? Dividido pelo a, que é 1. Então as raízes são 2 e 10, ok? Vamos fazer o esboço do gráfico aqui para você, bem bonitinho. Vou botar o eixo y também, mas como eu falei, não haveria necessidade, tá? Nesse esboço aqui, só precisaria do eixo x. Tá bom, as raízes então são o 2 e o 10. Vamos botar o 2 mais ou menos por aqui, ó. O 10 mais ou menos por aqui. Tá? A boquinha da parábola é para onde? Tá vendo que o a é negativo? Então a boquinha da parábola é para baixo, né? Na função a é negativo. Ah, mas e aqui? Isso aqui é uma equação e eu multipliquei por menos 1 só para achar as raízes. Mas a função é essa. Entende? É isso aqui que vale, ó. Onde tem o y aqui, tá vendo? Então, ó, o a é negativo. Então a boquinha é para baixo. Aqui, ó. Beleza? Esse é o esboço da alternativa B para você, né? Alternativa A aqui, alternativa B ali. Hã? Agora a alternativa C, menos x² mais 8x menos 16. Para achar as raízes eu igualei a 0, né? Eu vou multiplicar por menos 1 porque o a está negativo. Não gosto de resolver com o a negativo, né? Então fica x² menos 8x mais 16 igual a 0. Uma equação, né? Como eu já falei várias vezes, quando ela tem igual a 0, se você quiser multiplicar por menos 1 os dois lados, você pode, tá? Não tem problema, a equação pode fazer isso. Então tá, assim o a vai ser 1, o b vai ser menos 8 e o c é 16. A soma tem que ser 8, né? Que é o b com sinal trocado. E o produto tem que ser 16, que é a vezes c. Consegue imaginar? Dois números que somando dá 8 e multiplicando dá 16? Pois é, 4 e 4, né? Aqui, ó. 4 mais 4, 8. 4 vezes 4, 16. Confere? Então, o x' é 4. O x duas linhas é 4 também. Ah, podem ser iguais as raízes? Podem. Se fizer o cálculo do delta, ele vai dar 0, né? Já viu isso? Tá. São duas raízes iguais. Como é que fica o gráfico? Pois é. Quando as duas raízes são iguais, a parábola vai cortar o eixo x num único ponto, que é o 4 aqui, que é a raiz que deu, né? Então, aqui, vamos marcar o eixo y e o eixo x, aqui no esboço, né? Como eu falei, não precisaria do eixo y, tá? Mas nós vamos marcar.
Então, onde é que está a raiz? Mais ou menos por aqui, 4. A boquinha da parábola é para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo, por quê? Porque o a é negativo, ó, menos x². É aqui que a gente olha na função, né? Então, o desenho do gráfico vai ser esse aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. A parábola vai se comportar dessa forma que você está vendo aqui, ó. Boquinha para baixo, porque o a é negativo. Como as duas raízes são iguais, ela corta o eixo x no vértice, num único ponto. Beleza?